Eu queria hoje contar a vocês uma história que eu contei a um grande amigo meu hoje, para ilustrar um ponto, e esse ponto é tão importante para nós praticantes budistas, que eu vou contar para vocês também. Lá pelos idos dos anos 60, havia um grupo de karatê em Porto Alegre que tinha sido iniciado por um professor japonês, professor Takeo Suzuki, um grupo do Karatê Vadoryu. Professor Suzuki voltou para o Japão e ficaram alguns alunos lá, e havia um aluno mais graduado, que era um amigo meu, professor de anatomia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor José Maestre Chaves, que já faleceu anos atrás. Professor Chaves, nessa época, era faixa roxa de karatê e ficaram sem professor no seu grupo. E ele continuou se reunindo com o grupo de karatê para treinar, e ele tinha um grande amor pelo trabalho que estava fazendo. E o mais graduado professor no Brasil era o professor Buio, em São Paulo. Ocorre que Monge Tokuda, do Sotozen, era conselheiro da Valdokai do Brasil. E o professor Buio, compreendendo as necessidades que estavam acontecendo no Rio Grande do Sul, e não desejando que o grupo de karatê morresse lá, pediu ao monge Tokuda que, indo a Porto Alegre, entregasse uma faixa marrom que dava autoridade ao aluno mais velho para dar aulas, e que entregasse essa faixa marrom ao líder natural do grupo, o aluno mais graduado, professor Chaves. Foi feita uma reunião do grupo de karatê e Monge Tokuda foi à frente, ajoelhou-se em 6A e pediu ao professor Chaves-san, venha até aqui à frente. Ele foi, ajoelhou-se, Monge Tokuda pegou a faixa marrom, que é a faixa que antecede a faixa preta no karatê, e disse: seu mestre, líder do Vadokai no Brasil, o professor Michizo Buio, pediu que lhe entregasse essa faixa para que você desse aula. Aí o professor Chaves se sentiu aterrado com a situação e teve uma reação possivelmente normal dentro da nossa cultura. Disse: não, eu não posso aceitar, eu não sou merecedor dessa honra, não sou merecedor de usar essa faixa. Em vez de olhar isso como um ato de humildade, Monge Tokuda elevou a voz e, muito brabo, cheio da, como se diz, santa ira, não é? Deu o que no budismo nós chamamos de um ensinamento irado. Ele disse: você é um sujeito vaidoso, orgulhoso,
pretensioso, porque você acha que o seu julgamento a respeito de você mesmo é melhor do que o julgamento do mestre, de mestre Buio. Você calha a sua boca, pegue essa faixa e coloque na sua cintura agora. Assim fez o professor Chaves, né? Eu não assisti essa cena. Ela me foi narrada vividamente pelo próprio professor Chaves, alguns anos depois. Mas esse ensinamento de hoje Igarashi Roshi, mestre anteriormente mestre Tokuda, ele já está bem velho, se aproximando dos 90 anos. É um ensinamento bastante precioso para nós, porque existe a tendência no ser humano de achar que o seu julgamento, a sua opinião, o seu pensamento é melhor. E quando ele declara, eu não estou preparado, ou eu não estou apto para uma determinada função, parece que é um ato de humildade. Mas do ponto de vista do Zen, como bem demonstrou mestre Tokuda, não é em absoluto. Se o professor pede a um aluno que faça uma palestra e ele se sente incompetente para isso, o que ele deve fazer? Tentar preparar o melhor possível. Ele sequer pode levantar os olhos e dizer, professor, eu sou incompetente para fazer isso, porque o mestre acabou de declarar que você é competente. Como você vai desmentir o julgamento dele? Você tem que fazer jus ao julgamento que ele fez, porque ele é seu amigo espiritual. E como seu amigo espiritual, o encargo do amigo espiritual é ver em nós qualidades que nem nós enxergamos. Então, esta história, que é uma história real, não uma história de tempos muito remotos, né? É uma história preciosa para nós, alunos. Anos depois, eu estava à frente de Saikawa Roshi quando ele me pediu para fazer o Hosen Shiki, o combate do Dharma. E eu disse a ele, mas isso é responsabilidade sua, porque, mestre, eu sinto que eu não estou preparado. Apesar de saber da história anterior, eu caí nessa de novo, né? Aí disse, eu não estou preparado. Mas Saikawa Roshi é um homem muito gentil e delicado, né? E ele apenas sorriu e disse, Gensho-san, nós nunca estamos preparados. Então, eu apenas respondi, hi, né? Hi, sim, nós nunca estamos preparados. Ele não chegou a dizer, você acha que seu julgamento é melhor que o meu? Não fez isso. Ele apenas concordou comigo, dizendo que nós nunca estamos preparados, porque ele também nunca se sentia preparado. E também então achava natural que eu não me sentisse preparado. Uma maneira muito mais delicada de dizer, não discuta. Eu disse que você vai fazer o Hosen Shiki, você faz. A única resposta que o aluno, na verdade, um bom aluno deve dar, não é a que eu dei. A melhor resposta é, hi,
Sim, senhor. Mais nada. Eu lembro também que no final do livro, do filme Zen, sobre a vida de Mestre Dogen, ele diz que não vai dar a transmissão para um aluno, porque esse aluno quer a transmissão, porque ele se acha merecedor. Se alguém se acha merecedor, certamente não é merecedor. O que está falando lá é, de novo, a velha vaidade, né? Então a vaidade é muito insidiosa, ela trabalha sobre muitas formas. Ela nos faz sermos aparentemente humildes, e ela também pode nos fazer achar que somos merecedores. E, na verdade, para as tarefas do Dharma, nunca estaremos preparados e, na verdade, nunca seremos merecedores. Então, nos resta entregar os nossos destinos nas mãos de quem nos conduz. Nós temos que nos entregar a Buda e deixar que ele aponte o caminho. Lá no Dharma está o caminho. Nunca está dentro de você. Como eu disse na palestra anterior, todos que acham que por terem um embrião de Buda dentro de si, têm seu próprio mestre dentro de si, não passam de pretensiosos. Você tem o embrião de Buda, tem as condições para despertar, tem Tathagata Garbha. Porque para despertar só precisa estar dormindo. Então você tem esta condição. Mas isso não significa que é você que tem a capacidade de despertar o Buda dentro de você. Alguém tem que levar você até esse quarto escuro e acender a luz. Isso lembra, para finalizar, aquela história, não é? Uma história puxa a outra, fico falando uma história e lembro de outra. Do mestre que fala com o discípulo que era especialista no Sutra do Diamante e que tinha sido derrotado num diálogo com uma senhora numa casa de chá. Ele vai até o quarto do mestre e fala com o mestre durante horas. E o mestre o ouve. E quando ele vai sair, o mestre diz: está escuro lá fora, leve uma vela. E dá uma vela ao monge. Quando o monge sai para a rua, ainda no umbral da porta, o mestre sopra a vela e apaga. E o monge fica no escuro. E só aí, então, ele entende. Então, eu não vou interpretar essa história, deixo com vocês. O mestre sopra a vela que ele havia dado para o aluno. E o aluno vê-se no escuro. Não é uma história maravilhosa?